Olá a todos, eu sou o professor Rangel Nunes, sou professor da disciplina de Introdução à Informática e essa é a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula nós vamos discutir um pouco sobre a organização dos computadores, os componentes, setup e BIOS, dispositivos de armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Quando a gente discute o termo organização de computadores, nós estamos tratando da organização do fluxo de dados, do projeto de controle lógico e da organização física desses computadores. O modelo a ser estudado aqui foi proposto por von Neumann. No modelo de von Neumann, reúne os seguintes componentes: a memória, a unidade aritmética e lógica, a unidade central de processamento e esta composta por diversos registradores e uma unidade de controle. A figura abaixo ela apresenta o modelo da máquina de von Neumann e a relação dos seus componentes. A seguir, nós iremos discutir a função de cada um desses componentes dessa arquitetura. A memória física. Bem, a função da memória é armazenar programas e dados, representado por zeros ou 1 num sistema binário, que esses serão processados. Já a unidade lógica e aritmética, sua função é executar operações indicadas pelas instruções de um programa. E também é responsável pelo processamento de dados, como executar operações de adição, subtração e as operações booleanas, dentre outras. Já a unidade de controle ela possui a função de buscar um programa na memória, instrução por instrução e executá-lo sobre os dados de entrada. E os dispositivos de entrada e saída são dispositivos para o recebimento de informação e retorno dos resultados das operações. É importante esclarecer que, juntamente, a unidade lógica aritmética e a unidade de controles, elas formam a unidade central de processamento, que comumente a gente chama de CPU do computador. Baseado na arquitetura de von Neumann, foi projetado um computador simples típico, que é definido com os seguintes componentes. Um computador típico possui a memória, o processador, os dispositivos de entrada e saída e o barramento. A seguir, nós vamos discutir cada um desses componentes. Bem, a CPU é a sigla representativa de unidade central de processamento. Podemos dizer que ela se trata do componente principal em um sistema computacional, e ela é responsável pela execução de dados e instruções armazenadas em memória. Já a memória, ela é responsável por armazenar todos os programas que executam no computador e os dados que são utilizados por eles. Os dispositivos de entrada e saída são dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas dos dados, ou seja, eles possibilitam a interação entre o computador e o mundo externo, por exemplo, um teclado, um mouse e um monitor. O barramento, por sua vez, ele já é responsável por interligar dados, todos os componentes listados anteriormente, e ele trata como de uma via de comunicação composta por diversos fios ou por materiais condutores elétricos por onde circulam os dados manipulados pelo computador. Agora a gente vai discutir individualmente cada um desses componentes, os processadores, falar um pouco sobre placa-mãe, memórias e dispositivos de entrada e saída. Bem, os processadores, o processador é considerado como sendo o cérebro do computador. Ele é encarregado de processar a maior parte das informações. E é o componente mais complexo e frequentemente o mais caro. Porém, ele não faz nada sozinho sem os seus outros companheiros. Um pouco do histórico dos processadores. Em 78, surgiu o processador 88, que foi lançado pela empresa Intel e usado no primeiro PC. Já em 82, surgiu o processador 286. Em 85, o 386, que foi considerado o primeiro processador moderno. E em 89 surgiu o 486. A era atual de processadores ela passou a ser inaugurada com os Pentiums, que foi lançado a partir do ano de 1993. Em 97 foi lançado o Pentium MMX, que deu o último fôlego a essa plataforma Pentium. Depois vieram várias evoluções promovidas por empresas como a Intel, dentre outras os Intel Core, como Core 3, Core 5 e 7. Há também as empresas concorrentes, como a empresa AMD, que desenvolveu processadores de baixo e médio e alto desempenhos como a linha APU, o A4, o A6 e o A8. Agora a gente vai falar um pouco sobre as memórias. Bem, as memórias são todos os dispositivos que permitem ao computador guardar dados de forma temporária ou permanentemente. Sua função principal é de armazenar um dado necessário para que o processador possa realizar operações em um dado momento. As memórias têm de vários tipos, nós vamos discuti-lo aqui.
Para efetuar os cálculos, comparações e outras operações necessárias ao seu funcionamento, os computadores possuem uma memória de trabalho chamada de RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. A informação armazenada nesse tipo de memória ela é temporária, ou seja, se você desligar o computador, todos os dados armazenados na memória RAM serão excluídos. Já a memória RAM é outro tipo de memória existente em microprocessadores e permite apenas a leitura de informações nela contida. Daí o seu nome Read Only Memory, memória apenas de leitura. Essa memória não perde as informações quando desligamos o computador. E esse tipo é muito utilizado para guardar os códigos básicos de operação do computador e as rotinas de inicialização do mesmo. As memórias nós podemos dividi-las então entre memórias voláteis e memórias não voláteis. As voláteis elas perdem todo o conteúdo armazenado quando não possui fonte de alimentação elétrica. Elas também são determinadas como RAM ou DRAM, diferenciando os tipos de memórias estáticas, que são as memórias RAMs, e as dinâmicas, que são as memórias DRAM. Memória cache é uma memória de acesso rápido quando comparada aos outros tipos de memória. E ela é uma memória intermediária entre a memória principal e o processador. Tá? É uma memória de altíssima velocidade e também uma memória temporária, onde os dados frequentemente acessados são guardados para um acesso mais rápido. A placa-mãe é um dos principais dispositivos dentro do sistema computacional. Por isso ela também é chamada de mainboard ou motherboard. Trata-se de uma placa de circuito impresso que serve de base para a instalação dos demais componentes de um computador. É nela que são instalados a memória, o processador, as placas controladoras, os barramentos, os HDs e os dispositivos de entrada e saída. Quando se fala de placa-mãe, é necessário discutir um pouco sobre BIOS e setup. BIOS, ou Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, possui um software necessário para inicializar a placa-mãe, checar os dispositivos instalados e carregar o sistema operacional. Todo esse procedimento é conhecido como boot. A BIOS também possui o setup, que nada mais é do que um software que permite configurar as diversas opções oferecidas por uma determinada placa-mãe. O processador é programado para processar e executar o BIOS sempre que o computador é ligado. E é por isso que nenhuma placa-mãe funciona sem esse software e sem ter instalado o processador ou os módulos da memória necessários para iniciar o boot. O setup ele permite configurar várias opções da BIOS. Dentre elas, pode-se mudar a velocidade de operação das memórias, o modo de funcionamento dos discos rígidos e, em muitos casos, até mesmo a velocidade do próprio processador. Por definição, a BIOS é um software gravado em um chip que este, por sua vez, é plugado na placa-mãe. Na maioria dos casos, esse chip combina uma pequena quantidade de memória flash, o CMOS e um relógio de tempo real. O CMOS, ou Complementary Metal Oxide Semiconductor, serve para armazenar as configurações do setup. Como essas configurações representam um pequeno volume de informações, ele é bem pequeno em capacidade. E o CMOS também é volátil, ou seja, ele perde suas informações quando o computador é desligado. Devido a esse fato, como pode ser visto na figura ao lado, toda a placa-mãe inclui uma bateria para alimentá-lo. Vamos falar um pouco agora sobre dispositivos de armazenamento ou comumente conhecidos como memória secundária. Os dispositivos de armazenamento eles são capazes de armazenar e processar dados. Os dispositivos que somente guardam informações são também chamados de mídias de armazenamento. Sua principal função é armazenar os dados do usuário para que o mesmo possa utilizá-los quando necessário. Um dos mais conhecidos mídias de armazenamento são os discos rígidos ou hard disk, ou simplesmente conhecidos pela sigla HD. É o dispositivo de armazenamento permanente de dados mais utilizado nos computadores. Neles são armazenados desde arquivos pessoais como fotos, vídeos, áudios, até informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional do computador. São discos com velocidade e capacidade de armazenamento e acesso às informações muito superiores a outros discos, como por exemplo os DVDs. Os discos podem ser, hoje em dia, tanto HDs internos ou externos ao computador, conforme é exibido na imagem abaixo. Outros dispositivos de armazenamento amplamente utilizados são as mídias de DVD, mídias de CD, pendrive, cartão de memórias, que são utilizados em câmeras digitais, e os micro SDs, que são utilizados comumente nos atuais smartphones.
Dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída são também conhecidos como dispositivos periféricos. Eles têm a função de permitir a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada ou saída de dados. Discutindo sobre dispositivos de entrada, os dispositivos de entrada eles têm a função de codificar a informação que entra em dados que podem ser processados pelo computador. Por exemplo, o teclado para se entrar com texto ou o mouse para se clicar em uma determinada região da tela. Já o dispositivo de saída, eles decodificam os dados que estão internamente armazenados no computador em informação que podem ser entendida pelo usuário. Dentre os representantes dessa categoria, a gente pode contar como o monitor, onde pode-se visualizar textos, imagens e vídeos, as impressoras para imprimir imagens ou textos, caixas de áudio para escutar som no computador. Tem também os dispositivos de entrada e saída. São dispositivos que servem ao mesmo tempo para a entrada de informações e para a saída. Exemplos deles. Nós temos atualmente as impressoras multifuncionais, que contam com dispositivos de scanner, que são considerados como dispositivos de entrada, e a própria impressora, que é considerado como dispositivo de saída. Temos também, na segunda imagem, o exemplo de um monitor touchscreen, onde eu posso visualizar os dados, como eu também posso clicar em uma determinada área da tela. Temos também as mídias os drives de gravação de mídias, que eu posso tanto ler DVDs como gravar DVDs, são conhecidos como dispositivos de entrada e de saída. Bem, assim a gente finaliza a nossa segunda videoaula. O conteúdo dessa videoaula pode ser encontrado na unidade 5, da informática básica do Cunha, Macedo e Silveira. Até a próxima videoaula.